Bom dia, bom dia. É, Hoje eu tô passando aqui para falar sobre um texto bíblico bem rapidinho. É sobre a história de Esther. Eu acho que a maioria de vocês já conhece essa história, que Esther, ela foi criada com o primo dela, né? É, Tem algumas traduções que falam que o nome dele era Mordecai e outras que falam que era Mardoqueu. É, então, aí ela foi criada com o primo dela e como se ele fosse o pai dela, né? E aí chegou uma etapa lá em que o rei Assuero, ele tira é, a rainha do seu posto de rainha porque ela desobedece ele chama ela e ela fala que não vai. Então ele tira ela dessa posição de rainha e aí ele pede conselho, seus conselheiros falam assim, vamos fazer um novo concurso para você escolher, né, uma nova rainha. E aí é, a Radassa, né, é, ela que era criada com Mardoqueu, ela foi para esse concurso. E aí nesse concurso ela fez amizade com um dos responsáveis lá, que era o confiável do rei, e, e daí ela acabou conquistando o coração tanto do rei e das pessoas do palácio, né? Que eles tinham que ficar num tratamento de beleza por um tempo determinado e, enfim, ela foi ganhando o coração dessas pessoas com a simplicidade e também, consequentemente, ela ganhou favor no coração do rei. E aí o rei Assuero decidiu que ela seria a nova rainha, né? E ela foi posta, né? Tomou posse, né, do seu posto de rainha. E bem nessa época, Ramã, ele tinha muita raiva de Mordecai, né? Mardoqueus. E Ramã, ele pediu para o rei fazer um decreto que, que todos tinham que se prostrar diante dele de joelhos. E Mordecai, ele disse, eu não vou me prostrar, eu só me prostro diante do meu Deus, né? E aí Ramã pegou birra, pegou ranço dele. E aí o que acontece? Como Ramã era um dos confiáveis do rei, ele pediu para o rei fazer um decreto de que todos os judeus seriam mortos pela atitude de Mordecai. E aí pegou ranço e tal. E daí foi toda aquela batalha. E Mordecai, quando saiu o decreto do rei, a Bíblia fala que ele se vestiu de panos de saco e ele foi chorar amargamente de tristeza pelo decreto, porque ele e o povo dele seriam mortos, né? E aí, Esther, no caso, era Radassa, que era chamada de Esther, e que até então o rei Assuero não sabia que ela era do povo judeu. E ela fica sabendo, né, que Mordecai tá passando por isso, e ela pede para o mensageiro ir lá perguntar o porquê que ele tá desse jeito. E aí ele conta, né, mostra o decreto, fala que todos os judeus serão mortos em tal data, a partir de tal data, e, e daí ele pede, né, para ela entrar na presença do rei e clamar pelo povo dela. E aí ela passa a seguinte mensagem para Mordecai. Ela fala assim: todos os oficiais do rei e o povo da província do império sabe que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher se aproximem do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cedro de ouro. Então Esther estava dizendo o seguinte: não vai dar para mim ir, porque já faz mais de 30 dias que o rei não me chama e eu não posso ir até ele sem ele me chamar, senão eu vou ser morta. E aí Mordecai passa a seguinte informação, né, para o mensageiro passar para Esther. Fala para ela que, tipo assim, mesmo que ela ficar quieta de que ela não é do povo judeu, que um dia essa conta que ela vai ser morta também, entende? Porque é um decreto, né? E tipo assim, e daí que nem ele falou, e ele fala assim, ó, deixa eu falar pra vocês.
Ele fala assim, ó: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Mordecai, ele fala assim: quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aonde você está? E é essa mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Quem sabe não foi para este momento que Deus colocou onde você está? Onde você está hoje? Será que você está passando por lutas? Será que você está numa alta posição? Porque Esther estava numa alta posição e aí ela foi o socorro para os judeus nesse momento, porque daí a história conta que Esther, ela falou assim: então tá bom, se eu morrer, morrerei, se eu perecer, perecerei. Então ela aceitou a posição que ela estava para ajudar o teu povo, né? E daí ela pediu, ela falou assim, ó: fala pro pessoal judeu, para todo o pessoal, vamos jejuar por 3 dias e 3 noites. Eu vou fazer o mesmo jejum com as minhas criadas e eu vou na presença do rei, e se eu morrer, morri, né? Eu tô nessa. E ela tomou posse da posição que Deus colocou ela. E aí, ao final da história, todo mundo conhece que ela chegou diante da presença do rei e foi todo aquele alvoroço, mas o rei levantou o cedro e ela conseguiu, né, ajudar com a posição dela do povo judeu. E aí até, no caso, o feitiço virou contra o feiticeiro, né, porque Ramã que foi morto, porque assim, porque daí ela demonstrou pro esposo e pro rei tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí ele acabou vendo que Ramã também tinha enganado ele, então, enfim. Mas o ponto-chave aqui é: aonde você está? Será que Deus te colocou nessa posição hoje? Por algum motivo, né? Também senti de falar hoje a respeito do Salmos 35, né? Que fala assim, ó: porque a sua ira dura só por um momento, mas o seu favor é para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Aonde você está hoje? Será que você está passando por lutas físicas, por lutas de depressão, né? Eu queria declarar que você está passando por esse momento, mas é só uma passagem. Você não pode ficar onde você está quieto e achar que tudo vai ficar bem. Não, você precisa tomar posse do seu lugar, entender o porquê você está ali, mas amanhã é outro dia, sabe? Amanhã é outro dia. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E às vezes você está passando por uma questão de ansiedade, de depressão. Eu queria te engajar, né? A seguir 3 passos. Lute. A primeira etapa. O que Esther fez? Primeiro, ela falou que não podia. Daí, Mardoqueu lembrou ela que talvez ela estivesse lá por causa desse momento, né? Então, primeiro, você tem que entender onde você está e por que você está. Segundo, jejue. Terceiro, ore ao Senhor. Esther, ela não simplesmente foi na presença do rei. Primeiro ela jejuou, ela orou, ela teve todo um processo, né, para não ser morta. Mas entenda que se for para perecer, então perecerei. Aceita a vontade de Deus. Aceita a vontade de Deus e tome posse, sabe? Lute. A gente tá passando por tem uma geração que tem vindo dos nossos adolescentes que tá me causando medo. Porque, gente,
Essa nova geração, eles decidiram que não vão lutar. E aí, é para o contrário que Deus te colocou nessa posição. É o contrário, talvez Deus te colocou nesse momento de luta para você jejuar, para você orar e para você lutar. Aonde você quer chegar? Será que você quer conseguir o favor do rei, sabe? Para salvar o teu povo? Nos nossos dias, será que você está lutando contra essa doença? Será que você está levantando, está jejuando, está orando para que você venha sarar ou para que o teu filho venha sarar? Sabe? Não dá para ficar onde a gente tá quietinho. Não dá. A gente pode ficar triste naquele momento, mas depois a gente tem que levantar e lutar. Mordecai, ele se rasgou, ele vestiu roupas de saco e ele chorou amargamente. Mas depois ele levantou e ele mandou a mensagem para Esther e ele lutou, porque ele também jejuou e ele lutou pelo povo dele também. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria muito que Deus colocasse essa mensagem no seu coração. Lute. Eu clamo a Deus para que Ele coloque a força dele no seu coração. E quando vir o choro, pode chorar, mas chore na presença de Deus, porque ali é o lugar onde Ele vai ser a sua estrutura, Ele vai ser o seu fundamento, Ele vai curar as tuas feridas, independente dos choros, a alegria virá ao amanhecer. Creia nisso, tome posse disso e não deixe o inimigo te envergonhar. Sabe? É a enfermidade que ele está lançando, é a dor, é a depressão, é a angústia, ou talvez não seja nada disso, talvez você não esteja passando por nada disso, talvez esteja tudo bem, sabe? Mas não deixe de acreditar, não deixe de ter fé e não deixe de lutar. Eu oro por você agora. Jesus, obrigado por cada pessoa que está aqui nesse vídeo. Deus, abençoa, Senhor, a família, a casa, Jesus. E que toda enfermidade vá embora em nome de Jesus. Deus, nós clamamos, Deus, pela nossa cidade, Deus, pelo nosso país, Deus, e eu clamo por cada vida que está aqui, Jesus. Quebranta esses corações, Deus, e que eles possam se levantar como guerreiros, Deus, intercessores, que neste momento de aflição, de depressão, de enfermidade, de angústia, eles se levantem, Jesus, como os que jejuam, como os que não param de te adorar, Deus, como os que não desistem de orar, ó Deus, e buscar a tua face e se alegrar em ti. O choro, ele dura uma noite, mas Deus, cremos na alegria que virá ao amanhecer, e eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que toda dor, que toda enfermidade vai embora para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e vamos abençoar mais pessoas com a mensagem de Deus. Amém?